Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens vivem como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Deus, nosso Pai de todo amor e bondade infinita, que a tua luz, Senhor, envolva o nosso estado sensorial, que possamos elevar o nosso pensamento a te sentir junto de nós e aproveitarmos esse momento de estudo e vibrações positivas, onde só recebemos coisas boas, porque estamos em tua companhia e sabemos que tem vários irmãos junto a nós a comungar dos mesmos objetivos, que é de dar e receber. Obrigada, Senhor. Senhor, que possamos fechar os nossos olhos, que possamos perceber, Senhor, que por mais que passemos pelas tormentas, pelas dificuldades, pelos testes, que a gente tenha certeza, Senhor, que o Senhor está junto de nós a nos sustentar, que nós possamos ter resignação, sabedoria, Senhor, para passar por cada um deles. Que possamos lembrar quando Jesus esteve à terra, que estava no barco e o mar estava revolto, e ele pediu para que o acalmasse, e o mar obedeceu. Assim sejamos nós, Senhor, a te obedecer, Jesus. Que sejamos obedientes, Senhor, diante de tudo que temos que passar, pois sabemos que temos uma trajetória aqui na terra, Senhor, que não viemos a passeio, mas que o Senhor nos ama, Jesus, e temos a certeza, Senhor, que sairemos vencedores daqui.
que possamos fazer a nossa parte, Jesus. Sendo assim obedientes, Senhor, resignados, e por mais que estejamos passando pelas tormentas, Senhor, que possamos estender a nossa mão a algum irmão, Senhor, para que juntos possamos caminhar. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que a tua paz, o teu amor, a tua infinita misericórdia esteja e permaneça com todos, Senhor. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura do Evangelho dessa noite está em Marcos, capítulo 13, versículo 32 ao 37. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem, que assim seja. Muito bonita a oração. Muito obrigada, meus amigos, pelo versículo. Né? Essa questão da hora, nós não sabemos a nossa hora. Precisamos estar preparados mesmo assim. Vai que seja daqui a pouco. Né? Bom, o estudo de hoje é do capítulo 28, que traz para nós uma coleção de preces, coletânea de preces espíritas. Acharam aí? É o último capítulo do nosso... Obrigada. É o último capítulo do nosso livro. E a gente tem, assim, observado que nós estamos falando sobre a prece, a importância da prece, a qualidade da prece, em vários capítulos, em vários estudos, não só nos estudos do Evangelho, mas em vários estudos da casa, está sendo falado, está sendo repetido, a questão da prece, a necessidade da prece, os benefícios da prece. Então, nós vamos estudar hoje um pouco, porque o capítulo é enorme, mas nós vamos estudar um pouco a respeito das preces. Bom, a prece, né? Primeiro, o que é prece? Obrigada. A prece, ela é um ato de adoração. É através da prece que nós podemos pensar em Deus, nos aproximar de Deus. É através da prece que nós acessamos a Deus, que nós entramos em sintonia com Deus. Sabe a senha que a gente vai lá e digita? É a oração. A oração é a senha que nos conecta ao nosso Pai, nos conecta à nossa casa primeira, nos conecta à nossa herança, àquele que nos criou. Né? Então, lá no livro que é Espiritismo, de Allan Kardec, diz assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Completando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 27, no item 22, que diz assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Acordou, chegou, encaixou no corpo, acordou, abriu o olho,
oração. Né? O que nós vamos fazer, né, nessa oração? Nós vamos primeiramente agradecer. Agradecer pela vida. Agradecer pela noite que passamos, pelos ensinamentos, pelos tratamentos, pela oportunidade de trabalho no plano espiritual que tivemos. Agradecer sempre. E, ao mesmo tempo, nos colocarmos com humildade à disposição do nosso Pai Jeová. Certo? Sempre com humildade, pedindo, né, para que as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, elas possam ser superadas no decorrer desse dia que se inicia. E entregar o nosso dia, apresentar os nossos planos, pedir, podemos pedir também, pedir que nos acompanhe, que nos conduza, que vá à nossa frente, que resolva, mas entregar de acordo com a vontade de nosso Pai. Por quê? Se não for da vontade dele, não vai acontecer. Nós expomos as nossas vontades, aquilo que a gente está planejando, aquilo que a gente programou, tem programado para aquele dia, a necessidade daquele dia. Mas é o nosso Pai Jeová, que tudo sabe, que nos permite ou não. Muitas vezes nós pedimos, mas não é para aquela hora, não vai ser bom para a gente, não estamos prontos para receber. Às vezes a gente pensa, na nossa ignorância, a gente pensa que é a hora, mas pode ser que não seja. Então, aquilo vai ser concedido? Sim, vai ser concedido na hora que for para ser concedido. E aí a gente, né, perde a vibração, se aborrece porque não aconteceu. Muitas vezes, algumas pessoas até maldizem, reclamam, que eu pedi, que não adiantou, que eu não acredito. Mas porque não estava na hora. Nós temos que ter isso em mente. A nossa vontade é apenas uma vontade, mas que seja feita a vontade de nosso Pai. Precisamos pedir também o amparo, o suporte, né? A indulgência, a misericórdia de nosso Pai para conosco, a paciência, a resignação, o equilíbrio, até para quando essas graças que nós pedimos chegarem até nós possamos perceber que se nós estivermos muito aflitos, estivermos muito envolvidos nos nossos pedidos, pode ser que a gente não perceba que chegou e continue pedindo. Temos já alguns capítulos, nós estudamos, né, o capítulo 19, que fala que a fé transporta montanhas. Estudamos o capítulo 24, que fala, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Né? Não esconda a sua fé, não esconda o seu Cristo Jesus. Vamos exaltar, vamos colocar presente em nossa vida. Falamos do buscar e achareis, no capítulo 25. Falamos do pedir e obtereis, no capítulo 27. Então, toda uma sequência de preparo para esse capítulo de hoje. E lá no capítulo 25, a abertura dele é assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Logo no pedir e obtereis, que é o capítulo, agora sim, 27, o versículo dele também diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis
e concedido vos será o que pedir. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, toda uma sequência nos mostrando a importância da prece em nossa vida. Lá no que é Espiritismo, no item 50, nos diz assim: orai, cada um segundo suas convicções, e o modo que creais, o mais conveniente, porque a forma não é nada, o pensamento é tudo. A sinceridade e pureza de intenção são essenciais. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras, que se assemelham ao ruído de um moinho e onde o coração não está em nada. Então, orai segundo as suas crenças. A oração, ela é universal. O acesso ao nosso Pai é universal. É para todos. Independente do credo religioso. Todos têm acesso. Faça a seu modo. Né? Uns gostam de preces prontas, decoradas, nós vamos falar sobre elas aqui no decorrer do capítulo. Outros gostam de expressar, têm mais facilidade de expressar através de suas palavras, mas o importante é o fato. Todos os bons espíritos recomendam a oração. E aqui, então, no capítulo 28, diz assim aí no preâmbulo, né, na introdução. Os espíritos são ditos sempre: a forma não vale nada, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias. Pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Como eu havia comentado, né? As preces prontas, elas têm a sua validade. Mas nós também podemos fazer as nossas preces, expressar os nossos sentimentos, as nossas intenções, abrir o nosso coração. Quando fala aqui da... Depois eu acho. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das formas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus aceita todas quando sinceras. Aquela questão que eu estou falando desde o início, da questão do sentimento. O que interessa, o que faz com que as nossas orações cheguem até Deus, é o nosso sentimento, as nossas intenções. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único,
mas apenas uma verdade no conjunto de instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos. Foi falado, né? Independente do seu credo religioso, independente da sua religião. Todas são boas. Quando ditas de coração, e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Deus não faz isso. Né? Deus não rejeita, não repele, ele aceita todas elas, desde que sejam de coração. Quem quer que lance anátemas das preces que não estejam no seu formulário, na sua religião, na sua doutrina, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se tenha a uma fórmula em emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então, pelo que nós vimos até aqui, não tem receita. A prece, ela não tem receita. Ela não precisa ser longa, enorme, daquelas que você se perde no meio da oração. Ela não precisa ter palavras bonitas, ser poética. Ela não precisa soar bem aos ouvidos dos homens. Ela precisa apenas expressar os seus sentimentos, as suas intenções, aquilo que passa em seu coração. Aqui nós temos uma fala do apóstolo Paulo, nosso querido apóstolo Paulo. Condição essencial à prece, segundo São Paulo, é que seja inteligível. Entenda? A fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em línguas estrangeiras, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, a mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Então, fala-se tanto, a abundância das palavras, misticismo das palavras, aquela coisa velada, aquela coisa que não é clara, que não chega, que não expressa o seu sentimento. Muitas pessoas ouvem e não conseguem compreender. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que são meros adornos de lantejoso. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, ter um significado para você. Pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir somente sobre essa condição, deve fazer refletir. Somente sobre essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. Ou, de outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som da voz, verifica-se que ali apenas um ato maquinal, puramente exterior ao que se conserva indiferente à alma.
Isso aqui é muito comum de acontecer nas preces repetidas, as preces prontas. Que você vai repetindo, Pai nosso que estás no céu, né? Aí a outra, salve rainha, e você vai. Você não faz uma reflexão do que você está pedindo. Na verdade, você não sabe nem o que você está pedindo. Né? Porque você vai repetindo. É o que fala aqui das preces que são feitas de forma maquinosa. O poder da prece, aqui é uma partezinha, tá, gente? Vocês vão achar no livro lá. O poder da prece está no pensamento, no sentimento, na sua intenção. Assim, as preces podem ser feitas em qualquer lugar e qualquer hora, visto que é proferida no íntimo de cada um. Quando a gente fala assim, a gente vê, mas pode fazer em qualquer lugar, em qualquer horário? Sim. Qual a orientação que nós temos nos capítulos anteriores? Quando você for fazer a sua oração, entrar no quarto e fechar a porta. Nós não precisamos estar numa casa física, né, 4 paredes, entrar no quarto e fechar a porta. O que é esse fechar a porta? É silenciar. Silenciar a sua mente. Abrir o seu coração. Então, você pode fazer isso onde você estiver. Tá? Entrar em seu quarto e fechar a porta. Recolher-se em si mesmo, silenciar a mente e abrir o coração. Pode-se orar a sós ou em conjunto. Podemos fazer as nossas orações sozinhos, devemos, e em conjunto. Sabe quando você participa de uma corrente de oração, de uma vibração, de qualquer momento de oração que seja em conjunto? Será que essa prece, ela tem uma maior eficácia do que quando nós fazemos a prece sozinhos? O que acontece quando você faz uma prece dessa em conjunto? É preciso que todos estejam na mesma sintonia. Não é o sentimento, não é o pensamento, não é aquilo que está em seu coração, a sua intenção. Então você reúne ali 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, mas cada um está pensando numa coisa. E já deu a hora, amanhã eu tenho que fazer isso, o que eu estou fazendo aqui, estou doida para ir embora, estou com fome. Cadê o propósito? Né? Cadê o propósito? Cadê o ponto em comum? Cadê a vibração? Então, uma prece dessa, ela enfraquece. Certo? Então, vai muito da prática de cada um, né? Vamos fazer oração, vamos fazer uma roda, vamos dar as mãos. Nada contra, mas a gente sabe que a prece é uma conversa sua com Deus. A prece não é religião, a prece é religiosidade. Religiosidade é você e Deus. Não precisa orar nas ruas, em voz alta, chamar a atenção. É você e Deus. Nós temos lá em Mateus, né, que diz assim: onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Então, reunidas em meu nome. Se não estiverem reunidas em nome do Senhor Jesus, se não estiverem reunidos com aquele propósito, vai por água abaixo. Voltando aqui. Gente, eu falei alguma coisa, né? Não, falei. Diz assim, essas preces, né, a coletânea de preces que o livro traz, foram divididas em 5 etapas.
Primeiro, nós temos as preces gerais. As preces por aqueles mesmo que oram. Você está orando por você mesmo. Depois, nós temos no item 3, as preces pelos vivos, pelos encarnados. No 4, as preces pelos mortos, pelos desencarnados. E, por último, preces especiais para enfermos e pelos obsidiados. Vamos começar hoje vendo as preces gerais. Preces gerais são aquelas preces que você faz para todos. Né? Para uma causa que atinge a todos. Por exemplo, vamos fazer uma oração, vamos cada um vibrar onde estiver, tal horário, pelo fim da pandemia. É uma prece geral. É para todos. Certo? Aqui, com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre os objetos de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Então, preces gerais, e nós vamos fazer uma introdução. Preces para os encarnados, vai ter uma outra introdução. Assim, Kardec arrumou essa coletânea de preces neste capítulo. Lembrando, gente, que aqui são alguns exemplos, alguns modelos de prece, tá? Muitas que não estão aqui, não é que elas tenham sido rejeitadas, elas apenas não foram escolhidas, não estão aqui, mas têm o seu valor. Para começar, vamos falar da oração dominical. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocaram em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. Nós podemos encontrá-la lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que lhes conjugue. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres dos homens para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este que o pediria para si. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Aquilo que você pediria para você, você pede para uma outra pessoa. Contudo, em virtude mesmo de sua brevidade, o sentido profundo que encerra as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem geralmente, sem que os pensamentos detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficiência se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados na antiga crença supersticiosa, na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Então, reza 3 Pai Nossos, reza, sei lá, 7 Ave Marias. É disso que está falando aqui. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições, adiantamos, aconselhados pelos Espíritos,
e, com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida. Aqui, gente, ele está falando da oração do Pai Nosso. E ele diz que muitas vezes ela é repetida sem a devida compreensão. E diz também que, dependendo do tempo, dependendo da situação, você pode fazer a oração de uma forma simples, que é essa que a gente conhece, né? Desde pequenininho a gente ensina. Eu ensinava os meus filhos, agora nós vamos orar. Aí eu falava um trecho e eles repetiam. E a gente ia fazendo isso toda noite. Hoje vai ser você que vai falar e a gente vai repetir. Hoje vai ser você. Né? A gente tem essa preocupação de ensinar essas orações. Pelo menos eu tive. Então, isso já está decorado. A gente pode buscar essa parte que já está pronta em nós, ou nós podemos desenvolver essa oração, como ele vai fazer aqui em seguida. É um exemplo, é um modelinho que ele traz. Aí ele já vai trabalhar a prece. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar antes disso. Sim. Eu disse, esse textinho que eu já falei, e vou repetir. A oração é um recurso universal de contato com Deus, com a nossa origem, é o nosso acesso independente do credo religioso, tem a ver com religiosidade, você e Deus. As preces feitas a Deus e também aos bons espíritos, né? Aos nossos protetores, ao anjo da guarda, dependendo da religião da pessoa, aos santos, essas preces, elas são recolhidas e encaminhadas para Deus. Lembram que eu disse lá no início que tudo é de acordo com a vontade do Pai? Então, essas nossas orações que fazemos aqui, elas são recolhidas e levadas. Quando você faz a oração a Deus, diretamente, sabemos que tem algumas religiões que não aceitam a intercessão, não aceitam, não é bem não aceitam, não acreditam, não admitem, né, a intercessão dos bons espíritos, que venha o anjo da guarda, que possa estar ali recolhendo, levando essas orações. Então, eles fazem a oração diretamente a Deus. Outros fazem as orações aos seus protetores, ao seu guia espiritual, certo? E essas orações, todas elas, independente da religião, independente da crença, independente de a quem foi pedido, né, elas são encaminhadas a Deus. Eu me lembro que o apóstolo Paulo nos disse uma vez no salão que ele mesmo recolhe as nossas preces e leva para Jesus. Olha que lindo. É um pai, né? É um pai de verdade. Pela prece, obtém-se o concurso dos bons espíritos em sustentação, resolução e inspiração de boas ideias. Obtém-se força moral para vencer as dificuldades e retornar o caminho. Obtém-se força também para se desviar do mal, porque a gente pede lá, né? Livrai-nos do mal. Ó Senhor, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que nos livrarmos daquelas coisas que nós já sabemos que são más. O livramento divino, ele existe a todo momento. Nossa, sem eles, nossa, acho que não estaríamos nem mais por aqui. São muitos os livramentos que a gente recebe no decorrer do dia, no decorrer de nossa vida, então, a gente vai só acumulando. Mas aquilo que a gente já sabe, nós temos que pedir força para que a gente possa se desviar dessas coisas. Não vamos ficar por aí dando trabalho à espiritualidade o tempo inteiro, né? Então, voltando lá na prece. Diz assim:
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Neste momento, quando ele faz essa invocação, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, ele está aqui neste momento se curvando diante do Pai. Ele está aqui reconhecendo a magnitude do nosso Pai. Santificado seja o vosso nome. Cremos em ti, Senhor. Aí ele vai desenvolver esse trechinho da oração que a gente já conhece. Aí vem a forma desenvolvida. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de sua sabedoria, de sua prudência, e de uma providência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não reconhece nas tuas obras, orgulhoso, aquele que não te glorifica, e ingrato, aquele que não te rende graças. Então, essa introduçãozinha aí seria isso. Venha o teu reino. Venha a nós, vosso reino. O que a gente está pedindo aí? Que o reino de Deus venha até nós. Mas nós já estudamos lá, logo um dos capítulos iniciais, eu não anotei aqui qual foi, como eu fiz com os outros, agora eu não vou saber para falar. Mas logo lá no início do livro, nós temos um capítulo que diz que o meu reino não é deste mundo. Então, nós pedimos que o reino de Deus venha até nós. Mas será que nós estamos nos preocupando em nos prepararmos para ir até o reino de Deus? A receita está aí. O evangelho está aí, para ser seguido. É pela, digamos assim, pela nossa incúria, pela falta de praticar esses ensinamentos, que nós nos encontramos do jeito que nos encontramos. Né? Ainda com tanta miséria, a miséria humana está assim, nossa, está assustando, está saltando aos nossos olhos, o desequilíbrio. Então ele diz assim, Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto um instinto que lhes traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquela das tuas leis que pessoalmente lhe concerne. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Aqui estou falando do livre-arbítrio. Nós temos. Né? Nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre o fazer agora e deixar para depois, entre o que é certo e o que não é certo. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis.
pois com paternal previdência quisestes que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Então, onde está escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Nós já sabemos. Nós temos ali a base da caminhada, né? Que nos diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós sabemos, no primeiro momento, aqui no nosso plano, o que é bom para nós. Eu sei se eu quero isso para mim ou não. Então, eu sei o que eu tenho que querer no meu irmão. Isso está em nós, está em nossa consciência. Né? Como pai previdente, ele já deixou os seus filhos conhecedores de suas leis. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todas as praticarão. Todas as pessoas, né, praticarão essas leis. Desaparecido terá, então, a incredulidade. Todos te reconhecerão por ser soberano Senhor de todas as coisas. E o reinado de tuas leis será o teu reino na terra. Aí sim, o reino de Deus poderá ser instalado aqui. E lá ele diz que o meu reino ainda não é deste mundo. Se não é ainda, poderá ser um dia. Digna-te, Senhor, a apressar-lhes o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Então, quando a gente pede, venha o teu reino, é isso que nós estamos pedindo. Que a tua luz, que a tua luz, né, nos conduza a esse caminho da verdade. Lá no item 3, nós temos assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui, gente, nós temos uma apresentação de humildade e de obediência. Acho que foi na oração que falou de obediência. Precisamos ser obedientes. Né? Faça-se a tua vontade. Aí está a humildade. E também a obediência. Porque se a vontade dele vai ser feita aqui, nós precisamos obedecer, nós precisamos estar de acordo com essa vontade. Nós precisamos aceitar essa vontade de Deus em nós, em nossa vida. Quantos questionamentos a gente ouve? Né? Quantos eu não concordo? Ah, mas eu não concordo. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de receber uma comunicação, de receber um atendimento, um conselho de pai, digamos assim, e a pessoa diz: ah, mas eu não concordo. Eu não concordo. Então, precisamos de humildade e de obediência. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com seu Criador? Se o filho tem que obedecer ao pai, obedecer à mãe, né? Nós temos que, no trabalho, por exemplo, nós temos que estar ali de acordo com as exigências, né? Obedecer e fazer aquilo que nos está sendo solicitado, porque tem um superior solicitando. Imagine a nossa relação com Deus como não deve ser. Nós como criaturas do Criador. É obediência mesmo. Ele sabe o que é melhor para nós. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Nós vamos lá no que é Espiritismo.
Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. O essencial não é muito orar, mas orar bem. Certas pessoas creem que todo o mérito está no tamanho da prece, ao passo que elas fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego, um passar de tempo, e não um estudo para si mesmo. Não tem essa preocupação de estudar, de conhecer, de obedecer. Porque se você estuda, se você conhece, automaticamente vem a obediência. Porque eu, pelo menos, não consigo processar essa coisa de você conhecer, saber e não fazer. A gente pode esquecer, a gente pode... Você termina de fazer e fiz hoje. Deixei de fazer. Poderia ter feito mais. Então, a obediência vem daí. No item 4 diz assim: dá-nos o pão de cada dia. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando ele fala desse pão, esse alimento, ele está falando do alimento para o corpo físico, corpo material e também para o corpo espiritual. E esse alimento, ele nos chega através do trabalho. O pão para o corpo material nos vem através do trabalho. Nós não temos que trabalhar para nos sustentarmos. E o pão para o alimento espiritual também vem do trabalho. Do trabalho na seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Do trabalho em nós, para nos burilarmos, para aparar as nossas arestas. É o nosso sacrifício. E aqui conhece o bom espírita pela sua vontade de mudar, pelas suas práticas. Então, essa vontade, isso é um trabalho. Precisamos ser trabalhados. Precisamos fazer em nós aquela reforma íntima. O apóstolo Paulo tanto nos orienta. Isso é trabalho. Esse é o alimento espiritual para o nosso corpo, para o nosso espírito. Para que possamos seguir conjugadinhos, corpo e espírito. E assim que a gente se despeça do nosso corpo físico, o nosso espírito seguirá também alimentado. Dá-nos um alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também um alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste o trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e não por terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Estes são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso.
as mãos existentes para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. É o buscar e achareis, é o pedir, obtereis. Né? Precisamos nos voltar, precisamos daquele contato com a nossa casa primeira. Precisamos do contato com o nosso Criador. Precisamos pedir, precisamos buscar, e Ele nos atenderá. E enfim, não temos tempo. Antes de nos queixarmos da sorte, acho que é aí, inquiriramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-las. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência, para tirarmos do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizar. Pois que é a lei do trabalho que se acha submetido o homem na terra. Dá-nos coragem e força para obedecer essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Nós estudamos também em outros capítulos que até o trabalho tem que ter moderação. Não podemos nos perder. Nos perder de nós mesmos. Nos perdermos do nosso Pai. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalharmos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. E aí a gente pensa, e aqueles que não têm trabalho, que não têm condições de trabalhar, eles também não ficam desamparados. Né? Deus usa de nós, Deus usa dos homens para socorrer aos próprios homens. Preserva-nos, ó meu Senhor, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem de supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e de amor do próximo que lhes ensinaste. Até aqui foi falado do alimento do corpo e das vontades que a gente acaba desenvolvendo. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve concedermos, que tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, pois a prosperidade material do mal é efêmera, quanto a sua existência corpórea, e que experimentará terríveis reversos, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Aqui nós temos, o pedido. A gente pede perdão. A gente pede perdão pelas dívidas. A gente pede perdão para aqueles que nos ofendem. Mas nós estamos prontos para sermos caridosos dessa forma? Nós estamos prontos para perdoar aquele a quem nos ofende? Mas nós pedimos perdão de Deus. Cada uma de nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos-las perdoe pela tua infinita misericórdia sobre a promessa de que fazemos
de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Então, a gente pede, né, prometendo que nós não vamos continuar fazendo aquilo. Concede-nos, Senhor, concede-nos, ó Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda a animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. E aqui eu lembro do versículo de hoje, né? E diz que nós não sabemos a nossa hora. Nós não sabemos quando é que vão chegar e dizer, ó, é a sua vez. Nós precisamos estar prontos, né? Precisamos, nesse momento, nos lembrar das orientações de Santo Agostinho. Precisamos fazer aquela autoanálise no final de cada dia. Precisamos ver em nós o que precisa ser mudado. Isso nos leva à recomendada reforma íntima que o apóstolo Paulo nos orienta. Então, precisamos estar prontos para partir. Constitui parte de nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Eu vou lá para o item 6. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Aí lá no item 45... É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los. Quando a gente pede, livra-nos do mal, tudo que a gente possa fazer é inútil, né? Coloca isso aqui, coloca sal grosso ali, coloca não sei o que lá. Por que é inútil? Porque a mudança tem que vir de dentro para fora. Não adianta todos esses amuletos, essas coisas materiais que podemos espalhar por nossas casas, né? Carregar um terço enrolado, carregar não sei o quê, carregar... A mudança, ela tem que partir de nós. Isso sim vai afastar o mal de nós. Vou continuar lendo aqui. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decididamente e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossas fraquezas, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Desperta em nós, Senhor, essa vontade. O mal não é obra tua, Senhor. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de muitos mundos já adiantados. Desde que temos vontade para o fazer,
também podemos ter a de praticar o bem, pelo que o Deus, ó meu Deus, pedimos a tua assistência dos bons espíritos a fim de resistirmos à tentação. E para encerrar, aquele final, né, com assim seja. Então, nós já fizemos toda a nossa oração e no final, que assim seja, seja feita a vossa vontade. Preza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. Então a gente pode pedir aquilo que eu falei lá no início, né? Até da nossa prece da manhã, nossa prece inicial, a gente pede, mas que seja feita a vontade de nosso Pai sobre nossas vidas. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência. E, em particular, aí, aqui na nota diz que nós podemos formular os nossos pedidos nesse trecho da oração, né? Para todos, suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Aqui podemos formular os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseje pedir para si mesmo ou para outro. É isso aí. Passei 8 minutos do horário. Desculpa, meus irmãos, desculpa a espiritualidade. Obrigada por estarem aí ainda. E a gente encerra aqui essa questão das preces gerais. Lembramos que nós temos outras preces gerais. Nós temos uma prece que eu gosto muito, que é a prece de Cáritas. Ela também é bem ampla. Ela pede por toda a humanidade. E que muitas outras existem. A gente pode praticar aí, pode e deve praticar à vontade. Tem algum comentário? Então, acho que devido ao avançar da hora, nós já podemos encerrar. Pedir que coloque o nosso hino para a harmonização e fazermos a nossa oração. Aproveitando para agradecer aos nossos irmãos pelo apoio aí, nossos irmãos encarnados, desencarnados também, pela sustentação do trabalho. Uma boa noite a todos. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive.
eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E assim, querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, infinitamente, por tudo que tem feito em nossa vida, Senhor, por tudo que temos passado, porque tudo, Jesus, é aprendizado, Senhor, sabemos disso. Com certeza só desejamos que gostaríamos que passasse só coisas boas, mas sabemos, Senhor, que as coisas ditas ruins é para o nosso próprio bem. É para nos mostrar, Senhor, quem somos, que somos tua criação, Jesus, que precisamos ser bons, Senhor, ser puros, ser honestos, que a gente possa, Jesus, lembrar sempre dos vossos ensinamentos, que a gente possa crer, Jesus, que tudo pode ser transformado, pois o Senhor tem esse poder. E sabemos que nós também, Jesus, temos esse poder dentro da gente, Jesus. Quando queremos, Senhor, quando desejamos fortemente, tudo conspira a favor, Senhor. Então, Jesus, cura a nossa alma, Senhor, cura o nosso corpo. Dai-nos a alegria, a saúde, a felicidade em nosso dia, Senhor. Abençoe a nossa vida, Jesus, e a de todos os nossos irmãos, Senhor, porque não devemos desejar só para nós, mas para todos, Senhor. Que todos tenham essa força de vontade, essa fé, Jesus. Que possamos fechar os nossos olhos, Senhor, e sentir a luz, a brisa, o bem-estar, a saúde, a alegria, Jesus, tomando conta do nosso ser, Senhor. Que a tua paz, o teu amor, a tua infinita misericórdia possa, Jesus, percorrer cada canto do nosso universo, cada lar, cada irmão, Jesus, onde quer que esteja, Senhor. Que todos possam ser tocados pelo teu amor. Muito obrigada por tudo, Jesus. E fique sempre conosco, Senhor. Que a tua paz, o teu amor esteja e permaneça em nosso pensamento, em nosso coração. Obrigada, Jesus. E que na noite, Senhor, nesta noite, quando nos prepararmos, Senhor, para dar o descanso ao nosso corpo, possamos lembrar, Senhor, deste encontro e pedir-te, Senhor, faça-nos instrumento de sua doce e santa paz. E se não tivermos em condições de ajudar, Senhor, que possamos ser ajudados, para que amanhã, Senhor, ao amanhecer, a gente possa estar fortalecido. Que assim seja.